destaques desta edição do Acontece no Rio. CPI dos ônibus será instalada na Câmara Municipal. Lei garante sinais sonoros de trânsito para deficientes visuais. História do Porto vira roteiro turístico. Voltamos em instantes. Olá. Olá. CPI dos ônibus é aprovada por maioria na Câmara. Os trabalhos da comissão devem começar em agosto. Mais de 3 milhões de cariocas andam de ônibus todos os dias. E para analisar os contratos das concessões dessas empresas com a Prefeitura, a Câmara Municipal criou uma comissão parlamentar de inquérito. Durante o recolhimento das assinaturas para a CPI, a fila de pessoas para assistir à sessão era grande. 27 vereadores assinaram um requerimento para a criação da CPI dos ônibus, que já foi protocolada e entregue à mesa diretora da Câmara Municipal. Os trabalhos da comissão devem começar em agosto. Esse pedido vem atender exatamente os reclamos da sociedade como um todo, de forma explicitada através das manifestações que a cidade do Rio de Janeiro está assistindo nas suas ruas. Lei prevê a instalação de sinais sonoros de trânsito. Os novos sinais da cidade terão um equipamento para auxiliar a travessia de deficientes visuais. Carla é deficiente visual e desde 86 frequenta o Instituto Benjamin Constant, primeiro como aluna e agora como funcionária. Carla tem dificuldade de se orientar e movimentar na cidade. A dificuldade do deficiente visual atravessar a rua, quando não tem um sinal sonoro, é que eu dependo sempre do auxílio de alguém. E muitas das vezes a gente para no sinal e não encontra essa pessoa. Então o sinal abre e fecha e você está lá esperando a boa vontade de aparecer alguém para te oferecer um auxílio. As dificuldades para caminhar numa cidade como o Rio de Janeiro são muitas, né? Porque nós não temos uma organização, as nossas calçadas, via de regra, não são respeitadas, você encontra muitos carros estacionados indevidamente, você tem muito aqueles canteirinhos e calçadas, infelizmente, mal conservadas. Então, o ir e vir é uma tarefa realmente meio espinhosa. Tem que ter muita vontade, muita força de vontade, muita paciência, né, para você circular. Uma lei de autoria do vereador Marcelo Ará visa a instalação de novos sinais sonoros para orientar os deficientes visuais na hora de atravessar a rua. Os semáforos emitem um som para indicar o momento da travessia e outro diferenciado para o momento da espera. A lei entrou em vigor há quase um ano, mas ainda não pegou na cidade. Aqui em frente ao Instituto Benjamin Constant, existe sinal sonoro que está instalado há mais de 30 anos e mesmo assim apresenta algumas deficiências, como a placa que não está em braille. Mas se seguirmos pela mesma rua, alguns metros à frente, encontramos esse outro sinal que não é sonoro. Segundo a lei, a instalação será feita a partir da necessidade de troca dos atuais. E a prioridade é que sejam instalados em locais próximos a institutos e escolas voltadas para o ensino e tratamento de pessoas portadoras de deficiência visual. É de fundamental importância, mas que não seja colocado somente em frente ao Instituto Benjamin Constant, porque o deficiente visual não frequenta só o instituto, ele frequenta o hospital, frequenta teatro, ele frequenta a casa de amigos, ele vai ao centro da cidade. Então, em todos os lugares tem que ter, independente de ser uma instituição ou não para deficientes visuais. Nós já fomos eleitos a cidade mais solidária do mundo. E é verdade. Você fica na beira de uma calçada, sempre vem alguém para te perguntar se você precisa de ajuda. Agora, você vai viver a vida inteira nos moldes de boa vontade? Ou o poder público também tem que facilitar isso? Não é facilitar, ele tem que imprimir isso no dia a dia, no cotidiano de todos nós. O vereador Marcelo Ará, autor da lei, afirma que para ela funcionar, precisa da parceria da Prefeitura. Ela não depende só da Câmara de Vereadores, ela depende do Poder Executivo. Aqui foi aprovado, mas, de fato, para ser botado em prática, precisa de uma parceria com o prefeito Eduardo Paes e acredito que ele vai ter bom senso quanto a isso e vamos ter, sim, uma cidade com mais inclusão social, uma cidade que dá mais oportunidade de ir e vir, mais oportunidade de vida, principalmente para os menos favorecidos, principalmente para aqueles que têm algum tipo de deficiência. No próximo bloco, Saara pode virar patrimônio cultural da cidade.
Estamos de volta com o Acontece no Rio. Um dos centros comerciais mais antigos do país, a Saara Carioca, pode se tornar patrimônio cultural da cidade. A região é conhecida pela convivência de imigrantes de diferentes origens e culturas. Árabes e judeus foram os fundadores desse território livre entre a Rua da Alfândega e a Buenos Aires, no centro do Rio. Os chineses e os coreanos chegaram depois e se adaptaram à diversidade local. Esse pedaço do Rio começou a ser urbanizado no final do século XVII. Foi quando surgiram as primeiras ruas estreitas e os sobrados com as lojas no andar de baixo e as moradias dos donos no andar de cima. Enio Bittencourt é proprietário dessa loja que existe há mais de 100 anos e presidente da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, a Saara. Enio explica como surgiu esse nome. Devido ao governador Carlos Lacerda, que tinha em mãos um projeto para demolir metade do Saara, que fariam elevados indo a Praça 15, da Praça 15 até a Lapa. Então nós ia acabar com a Saara. Nós chamamos o governador aqui e fizemos ele compreender que ele ia acabar com a galinha de ovos do ouro do Estado, que é onde se recolhia e recolhe mais imposto. Então ele concordou e achou que a gente devia fundar uma associação do comércio, porque não podia atender a comerciante, ele atendia a comunidade. E foi feita a Associação Saara. A nossa Saara é território de paz. A guerra aqui é para botar o cliente dentro da loja. Por isso, toda a iniciativa é válida. Economize, que está sensacional aqui dentro da loja. Temos aí a calça Alegre na promoção a R$ 9,99. Temos aí o Maxi Brinco na promoção. Aqui você encontra um show de qualidade, um festival de preços baixos. E na Saara você encontra preços, qualidade e muita variedade de produtos com menor preço. Tem que conseguir no grito, tem que gritar para os clientes entrar na nossa loja aqui, que a nossa loja é mais bonita. A Saara Carioca é movimentada o ano inteiro, principalmente próximo às datas festivas. E como estamos no mês de junho, as ruas e as lojas estão preparadas para as festas juninas. Apesar do comércio ter mudado nos últimos anos, a tradição tem espaço garantido. Como essa charutaria, que já existe há 100 anos. A família Bacil, há 99 anos, vende comida árabe no Saara. Irã José, herdeiro do estabelecimento, acompanha as mudanças. Que se mantém pouca coisa, né? Mudando o tipo de comércio, que antigamente era mais popular, hoje já entrou várias lojas, antigamente era mais só os árabes e judeus, hoje já tem asiático, chineses, japonês, coreano. É pacífica, respeitosa, não existe política, só existe o trabalho. O vereador César Maia tem um projeto de lei para tornar a Saara patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Olha, eu estava outro dia andando no Saara, antes desse último incêndio, comecei a ver prédios subindo, não são poucos. E aquele incêndio não é o primeiro, é o terceiro ou quarto. E o que vem no lugar daquela loja? Vem um prédio, não tem dúvida nenhuma. A necessidade de se preservar o Saara, não apenas como um centro comercial popular de características únicas no Rio de Janeiro e raras no Brasil, mas também de manter o seu cenário urbano, evitar que a especulação também chegue lá. O que todos os cariocas sabem é que na Saara se encontra de tudo. Rio TV, juntamente com você, aqui na Saara. Participe você também da super promoção e economize comprando. Porque no Atacadão dos Bazares você encontra tudo com preço de atacado no varejo. Assista agora o resumo da semana na Câmara Municipal do Rio. O capitão da Polícia Militar, Léo Ludolfi, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Jorge Braz. A Comissão Especial de Relações Internacionais, presidida pelo vereador César Maia, se reuniu com representantes do Legislativo de países da América Latina. A região portuária foi cenário de importantes acontecimentos históricos da cidade. Com as obras de revitalização, parte desse passado foi revelada em escavações. Agora, os cariocas podem conhecer esses tesouros num passeio que entrou para o roteiro turístico da cidade. O ponto de encontro é no primeiro empreendimento cultural da zona portuária, o Museu de Arte do Rio, o MAR. Que tal conhecer a região portuária, a sua história e as suas mudanças de uma forma diferente, em um passeio a pé?
Aqui do meu lado está a Érica, que vai nos guiar. Érica, qual será a nossa primeira parada? Na igreja de São Francisco da Prainha. Então vamos lá? Partindo do mar, o grupo faz a primeira parada na igreja centenária de São Francisco da Prainha, que está fechada e será restaurada. No trajeto, os participantes podem ver prédios em ruínas e outros sendo restaurados. Ver a modernização chegando à área através dos novos postes de luz com fios subterrâneos. A próxima parada é na Pedra do Sal. Por que Pedra do Sal? Lá em 1600, no alto dos morros já existiam o quê? Chácaras. Não era uma ocupação generalizada, mas já havia chácaras. Nessa região ocorreu o descarregamento do sal. Por isso Pedra do Sal. E aí, por que essa escada na Pedra do Sal? Imagina, os escravos que descarregavam, descendo com o pé no mar ainda, para subir nessa pedra ficava muito difícil, escorregadio. E aí os seus senhores tiveram uma ideia. Vamos fazer uma escada. E aí coloca os próprios escravos para esculpirem essa escada. Seguindo o passeio, os visitantes conhecem o Jardim Suspenso do Valongo, local construído como parte do plano de remodelação e embelezamento da cidade do prefeito Pereira Passos. O Cais do Valongo, um dos pontos finais do trajeto, é hoje um sítio arqueológico de grande importância histórica, onde foram encontrados objetos da vida cotidiana das classes dominantes do Império e dos negros escravizados. Os participantes aprovaram o passeio. Foi muito gratificante, porque muitos pontos, não só eu, como os amigos, não conheci. Então a gente pôde saber um pouquinho da realidade, desde as épocas passadas. Então foi bem enriquecedor. Que gosto, porque conserva muitas coisas antigas. Aí o que os países têm que resgatar, não destruir. Porque nós temos que levar nossa história conjunto com a construção. Mas o passeio ainda não terminou. A caminhada cultural acaba no espaço Meu Porto Maravilha, onde o participante tem a chance de viajar através do tempo na exposição interativa e deixar o seu rosto na zona portuária. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, ele está na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!